O presidente da República sancionou com vetos o projeto que acelera o registro de defensores agrícolas. Essa decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Foram 14 trechos vetados pelo chefe do Executivo brasileiro. Esse projeto havia sido aprovado pelo Senado no final de novembro. O texto prevê que esses agrotóxicos e produtos semelhantes só podem ser usados se aprovados por um órgão federal. Essa iniciativa fixa um prazo de 2 anos para aprovação de novos produtos. Você, Cristiano Beraldo, 14 vetos, inclusive as informações que nós temos é que esse movimento da Presidência da República acabou desagradando grande parte da bancada ruralista e até o próprio ministro Carlos Fávaro. Do que a gente está falando e quais podem ser as consequências, hein, Beraldo? O grande problema é que o agro brasileiro, esse ano, por exemplo, foi fundamental para o crescimento do PIB. E o agro, ele é constantemente atacado, né? É interessante como não há uma visão muito clara por parte do governo de reconhecer a importância e tratar, pelo menos com respeito, o agro brasileiro. A gente teve vários episódios ao longo do ano que retratam isso, todos os acenos ao MST, que invade propriedades privadas e tumultua o campo. A gente teve o governo, inclusive, levando o chefe do MST em comitiva oficial para a China. A gente viu a questão do marco temporal, que o governo forçando a barra para que a população indígena, ou que se diz indígena, tenha o direito a uma área interminável de terras, parte dessas terras que hoje são produtivas. E aí a gente tem essa questão dos vetos, que foi agora no final do ano, em que, na verdade, isso tira a dinâmica do setor. E esse é um setor que, todos os anos, o empresário do agro, ele arrisca o seu dinheiro, o seu patrimônio, porque ele tem que comprar defensivos, ele tem que comprar sementes, ele tem que estabelecer quando é que ele vai plantar, ele tem que torcer para chover, ele tem que torcer para fazer sol, tem várias variáveis ao longo da produção da safra, até que ele possa, se tudo der certo, extrair da terra o retorno do seu investimento, pagar a quem ele deve e aí ficar com algum dinheiro que sobra ali em forma de lucro. Mas quando você tira a dinâmica, a boa dinâmica, o dinamismo do setor, você atrapalha esse empresário, esse setor tão importante, estratégico para o Brasil. Então, não vejo lógica de pegar algo que foi aprovado no Congresso e aí fica o presidente ali com vetos e tal, que passa muito mais por uma questão ideológica para atender pressão ali da esquerda do que efetivamente tomar uma decisão que esteja conectada com a realidade do Brasil. Enfim, é só para tumultuar, essa é a minha leitura. A gente vai receber um convidado especial justamente para analisar o anúncio das medidas do governo federal, que tem aquele objetivo de aumentar a arrecadação, mas também falar especialmente sobre esses vetos do presidente da República ao PL dos defensivos agrícolas. Por isso, a gente conversa a partir de agora com o deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas. Ele é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, quero agradecer muito a presença, a oportunidade de estar com vocês, e a fala do Beraldo, acho que eu não preciso nem falar muita coisa depois disso, né? É a mais pura verdade tudo que ele disse. É para criar problema, é para criar tumulto. E o governo insiste a cada minuto, a cada ação, a cada decisão, desrespeitar o Congresso, fazer com que o Congresso fique alijado do processo decisório das questões da nação e jogar contra o próprio patrimônio político, porque dentro do Congresso nós fizemos só nessa questão do marco temporal 350 votos. Foram 321 na Câmara, mais os votos no Senado, e isso mostra uma maioria mais do que absoluta, aliás, maioria constitucional, para aprovar qualquer coisa. E aí o presidente da República se recusa a promulgar, né, porque já tinha sido vetado, então não é mais sanção, é promulgação, se recusa a promulgar e tem que o presidente Rodrigo Pacheco, usado a sua atribuição como presidente do Congresso,
para promulgar isso no dia de hoje. Está no Diário Oficial, acordamos com essa boa notícia, mas vem o veto da questão dos defensivos agrícolas. 22 anos tramitando esse projeto, 22 anos de discussão dentro do Congresso Nacional, e essa discussão sendo vencida com votos unânimes do Senado Federal. A articulação toda feita pelo Jacques Wagner, pelos líderes do próprio PT, trabalhando lá junto. Relator era o senador Contarato, também do PT, aliás, líder do PT no Senado, e aí vem esses vetos. Vem esses vetos para evitar que o produtor rural brasileiro possa ter acesso a moléculas mais modernas, que causam menos danos, que deixam menos resíduos e principalmente melhoram a nossa condição de competitividade. Então, nós vamos trabalhar para derrubar mais esses, é mais uma função para nós da bancada ruralista. Claro que eu não vou pedir para o senhor especificar que trechos são esses que foram vetados, mas a informação que nós temos é que o Ministério do Meio Ambiente ficaria com poder para tomar decisões acerca de decisões técnicas em relação a essas autorizações dos defensivos. É isso, de maneira resumida, se o senhor puder explicar para a gente, que poder é esse que a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente teriam? Primeiro que a Anvisa não foi alijada do processo em momento nenhum, né? A Anvisa tem essa atribuição e tem que participar do processo, não vejo problemas nisso. Agora o Ministério do Meio Ambiente querendo ser o grande protagonista da esplanada dos ministérios. Infelizmente falta ao Ministério da Agricultura impor a sua vontade, impor a sua condição e as suas atribuições para fazer exatamente o que o Beraldo disse no começo, o Dantas sempre fala isso, sempre falo isso com o Dantas também, respeito pelo setor que representa 1/3 do nosso PIB, 1/3 dos empregos, 52% das exportações, ou seja, falta imposição dentro da composição do Executivo Federal da vontade do produtor rural brasileiro que sustenta esse país e que carrega esse país nas costas. Fazendo com que essas decisões fiquem a cargo, mais uma dificuldade. Umas rápidas interrupções no sinal do deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, ele que é o presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, conversando com a gente acerca desses assuntos importantes, sobretudo os vetos do presidente da República à lei dos defensivos agrícolas. Já retomamos o contato com o deputado Pedro Lupion. Deputado, faremos um giro de perguntas para o senhor. Vou começar com o Cláudio Dantas. Você, Dantas. Muito bem. Deputado, o senhor citou uma questão que eu acho que é fundamental, né? Muita gente não tem a dimensão desse debate, da necessidade de você melhorar a qualidade desses defensivos que estão à disposição do agricultor, gerar competitividade e atualizar, né? Modernizar o tipo de produto que é usado, né? Muitas vezes você discute ali, o agrotóxico e tal. Na própria discussão semântica, né? Na narrativa, você já envereda, já enviesa o debate, né? A gente está falando de defensivo agrícola, defensivo para evitar praga, defensivo para melhorar a produção, e ter um resultado produtivo melhor, ter um resultado final que vai beneficiar o consumidor, vai tornar a produção mais barata, o produto final mais barato e de qualidade superior. Esse tipo de veto também, o senhor acha que tem aí um lobby de determinadas empresas que fazem questão de manter o setor fechado, nichado ali, para seguirem controlando e dominando justamente o fornecimento desses defensivos para a agricultura no Brasil? Bom, quero te fazer um comparativo que eu sempre faço para quando, até que quem está acompanhando esse programa possa entender claramente o que significa o tal do agrotóxico, né? Que o nome já está errado, porque no mundo inteiro é chamado de pesticida. Em lugar nenhum do mundo é chamado de agrotóxico, só aqui no Brasil, mas explicar o que é. É a mesma coisa, você está com dor de garganta, você vai tomar um antibiótico, você precisa de um antibiótico, você não vai comprar penicilina, que é antiquado, que é antigo, que ninguém mais usa. Você vai comprar o mais moderno que tem, que você tem que tomar em menos quantidade, que ele é mais eficiente mais rapidamente. Isso é o que a gente precisa. Modernizar os remédios das plantas, que é justamente isso que a gente precisa, fazer com que a gente consiga ter acesso a produtos mais modernos,
que nos deem mais competitividade, obviamente usando menos produtos e melhorando o custo. Óbvio que existem interesses por trás, óbvio que nós temos diversos problemas nesse sentido. Agora, eu acho que o maior prejuízo que nós temos nisso tudo é a perda de competitividade com os nossos grandes concorrentes. Existem casos que Estados Unidos e Argentina têm produtos 6, 7, às vezes 10 anos antes da gente poder usar aqui no Brasil. E o nosso produtor fica atrasado nisso. E isso incentiva, sabe o quê? Infelizmente, incentiva o contrabando. Porque nós temos milhares e milhares de quilômetros de fronteira seca e entra produto contrabandeado no Brasil direto. É ruim para o agro, é ruim para o produtor, é ruim para a saúde humana e é ruim para o governo também, que arrecada menos, que não tem imposto em produto contrabandeado. Então é de uma burrice tão grande essa questão de tentar ideologizar essa discussão, que é uma discussão estritamente técnica. Se não tivéssemos razão nisso, nós não teríamos colocado todos os votos do Senado Federal. Repito, todos os votos do Senado Federal. Entrevista importante com Pedro Lupion, deputado federal do Progressistas, eleito pelo estado do Paraná, ele que preside a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. Cristiano Beraldo, sua pergunta. Deputado, boa noite. Eu acredito que a FPA seja a frente parlamentar mais bem organizada, né, que temos no Congresso, com acesso a muita informação, sabe o que está acontecendo no agro no mundo inteiro. E, diante disso, o senhor comentou sobre concorrência. A gente assiste hoje a China colocar um caminhão de dinheiro na África, buscando aumentar a produtividade agrícola da África, e, obviamente, isso gera, né, uma concorrência de fornecimento para o Brasil. Como é que o senhor enxerga essas tensões no mundo, essas mudanças da produtividade? Como é que o Brasil se encaixa se temos desafios a vencer, mas também temos um governo que tanto atrapalha? Vamos lá, isso é um tema que eu acho que a gente precisava... Eu estar aí no estúdio com vocês, talvez a gente falar o dia inteiro sobre os números do nosso agro, porque nós somos campeões mundiais nos mais diversos temas. Você veja, esse ano nós exportamos mais milho que os Estados Unidos, que sempre foi campeão mundial disso, tá certo que eles seguraram um pouco para a produção de etanol, mas nós atingimos esse número. Hoje, eu não sei, minha conexão parece que caiu aqui. Não, tá ok. Não, vocês estão me ouvindo? Pode prosseguir, tá ok. Vamos lá? Pode prosseguir. Então, nós temos um orgulho gigantesco. Eu contava esses dias que eu fui ao Japão com o pessoal da proteína animal, do frango principalmente, e eu consegui comer frango frito de uma cooperativa paranaense lá em Tóquio. Então, esse é o tamanho do nosso agro, é isso que nós significamos. E é óbvio que os nossos concorrentes trabalham e trabalham muito para não depender só de nós, né? Nós temos aí um mercado crescendo tanto no Oriente Médio e na Ásia, e os números todos mostram que a Ásia vai ter um crescimento exponencial de população nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, e que o Brasil vai ter um papel preponderante na alimentação dessas pessoas. Né, o próprio USDA americano várias vezes já citou que o único lugar do mundo que tem condições de triplicar a produção de alimentos sem danos ambientais, sem ter que abrir legalmente novas áreas, sem ter que causar nenhum dano, é o Brasil. E essa é a nossa responsabilidade, conseguir fazer com que esses 8 bilhões de pessoas do mundo sejam alimentadas. Mas é óbvio que eles tentam se organizar. Agora, essa questão da Rússia na África, Beraldo, óbvio que gera uma certa preocupação em todos nós, mas eu acho que é uma coisa a longuíssimo prazo, né? Acho que a gente está muito mais estruturado, nós temos muito mais condições de fazer 2, 3, tem produtores aqui do sul que estão lá em Roraima produzindo agora, que chegam a fazer 4 safras no ano. Então a gente tem uma condição muito melhor do que os nossos concorrentes para produzir. Há pouco tempo estive em Chicago, lá nos Estados Unidos, fui a St. Louis para reunir com produtores de soja dos Estados Unidos, aquelas terras todas congeladas, eles fazendo uma safra com problemas de escoamento e a gente aqui brigando para chegar na 4ª safra. Então, nós temos uma vantagem competitiva gigantesca e por isso que nós temos que ser respeitados. Infelizmente, é o próprio governo do Brasil que é autofágico e só nos prejudica. Pois é, a gente vai seguir nessa entrevista. Agora, deputado, o senhor comentou há pouco sobre a promulgação pelo Congresso Nacional do projeto do marco temporal, só que a gente tem a informação aqui, uma notícia, de que alguns partidos vão acionar o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de
validar essa regra da demarcação das terras indígenas. Gostaria de pedir para o senhor explicar para a gente que movimento é esse e o que os partidos querem de fato com o Supremo Tribunal Federal, que a Suprema Corte emita um parecer. Explica para a gente, por favor. Veja, o PP, o PL e os Republicanos entraram com uma ADC, né, que é uma ação direta de constitucionalidade, para que seja validada a decisão majoritária do Congresso Nacional. Porque nós sabemos que tentarão, como já anunciaram de todos os lados, inclusive o próprio PT, vai tentar judicializar esse tema e inviabilizar essa lei. Paralelamente a isso, nós estamos trabalhando com a PEC 132 na Câmara, que já passou pelo Senado, e com a PEC 48 no Senado, para deixar muito clara essa questão da constitucionalidade e da possibilidade de um marco temporal para demarcações de terras indígenas. Então, a gente está fazendo a nossa parte, estamos nos antecipando do problema que vem pela frente. Foi distribuído, se não me engano, o ministro Gilmar Mendes, que ficou de relator agora, tem o recesso todo aí do Judiciário. Em seguida, nós vamos tratar das questões dentro da Justiça também, para fazer a nossa parte de fazer a vontade majoritária do Congresso Nacional valer, porque foi votação na Câmara, votação no Senado, derrubada de veto na Câmara, derrubada de veto no Senado, questão do Judiciário, ou seja, nós estamos cansados aí de tanta batalha e, graças a Deus e a competência dos nossos parlamentares lá, nós conseguimos vencer etapa por etapa. Mas eu não vejo como escapar da necessidade de constitucionalizar o tema. Tempo quase encerrando. Dantas, rapidamente, a última questão, por favor. Deputado, bom, eu imagino que nessa questão do marco temporal o Congresso já vai se organizar para poder avançar numa PEC, né? Para transformar essa questão do marco temporal numa coisa mais permanente. A minha pergunta é preciso informar melhor para os próprios ministros do Supremo que defenderam a tese contrária ao marco temporal, justamente porque acham que o indígena precisa ser preservado na sua região, sendo que o indígena hoje não tem nem o que comer, indígenas, ribeirinhos. A gente sabe que os estados da região norte são aqueles onde estão concentradas a maior parte das terras indígenas e também os piores IDHs do país. Bom, primeiro a gente tem que diferenciar muito o que é o índio que está o indígena, né, que está no sul, no sudeste do Brasil e no centro-oeste, do índio que está lá na região amazônica, né, completamente diferente uma questão da outra. Nós temos uma boa entrada e um bom diálogo com os ministros do STF, institucionalmente. A gente tem feito visitas, principalmente eu e a ministra Tereza Cristina, sempre conversando um por um com os ministros, explicando cada uma das situações e mostrando onde é que são os exageros. Eu acho que quando a gente ideologiza uma conversa como essa, a gente acaba perdendo a razão, né? Então, a gente tem mostrado tecnicamente quais são os problemas. Eu tenho áreas, por exemplo, que tem solicitação aí de estudos para demarcação, que são centros urbanos grandes, como acontece aqui em Guaíra, aqui no Paraná, que do Natal para cá, 6 áreas foram invadidas por indígenas usando a desculpa do marco temporal. Então a gente precisa achar uma solução. Rapidinho, Beraldo, para fechar. Eu vejo essa situação do agro como absurda, né? Me preocupa muito essa questão da competitividade do agro brasileiro. Agora, é muito tempo perdido nessas questões dentro do Congresso. O senhor acredita que haverá um aumento de tensão na relação do Congresso com o governo em 2024? Não tenho nem dúvida. Eleições por aí, vai ter problema nas articulações dos municípios, vai ter problema nas grandes cidades. Hoje mesmo, esse veto absurdo, aliás, essa revogação absurda do ministro Haddad na questão da desoneração. O próprio senador Ângelo Coronel, se não me engano, que é um dos bons aliados do governo, já saiu atirando também. Então, eu não consigo ver uma relação muito profícua, não. Pensando que é um ano eleitoral, um ano em que a pauta do Congresso é diminuta e principalmente gera uma tensão muito grande local em relação à articulação com os partidos. O PT não vai conseguir ter a capacidade de organizar uma base no Congresso que já não tem e também organizar os municípios no Brasil inteiro. Vejo dificuldades pela frente. PL dos defensivos agrícolas, marco temporal, perspectivas para 2024, assuntos tratados com o deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas do Estado do Paraná, ele que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, valeu demais, bom fim de ano e até breve.
Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Desculpem pelos problemas de conexão aí. Parabéns pelo trabalho. Imagina. Feliz ano novo para todos. Imagina, faz parte. Muito obrigado. Até a próxima.